Opa, boa noite. Vamos chegando, que vamos iniciar já já a nossa live. O assunto muito importante é sobre leitura, né? E a importância da leitura na nossa vida, na minha vida e de vocês também. Engaja comigo aqui, ó. Chama lá seus amigos, manda o link lá para seus amigos para nós começarmos a nossa live, que tem um tema super importante, que é emoção. Como que nós podemos lidar com as nossas emoções e aumentar a nossa produtividade? É um assunto interessante, também polêmico, né? Se não, não é pós-cena, porque o pós-cena tem um propósito de levar reflexão, provocação e, acima de tudo, incentivo uma boa leitura, né? Obrigado, Cida está aqui, o Caio também está aqui, obrigado. A Wanda Moutinho entrou lá da Bahia. Chama seu povo, seus amigos ali, engaja comigo, vamos lá, né? Porque a gente precisa incentivar a boa leitura e falar da emoção. Porque precisamos falar do assunto um pouco delicado. O barbeiro aí, valeu, meu amigo. O Carlos, dá um trato aqui semana que vem aí, hein, Carlos? Obrigado. E eu escolhi 5 livros, né, que colaborou com a minha formação, ajudou, né, no meu desenvolvimento pessoal, e eu gostaria de compartilhar com vocês esses 5 livros. E a ideia é um bate-papo. Vocês podem fazer pergunta aqui no chat, pode provocar, se eu puder responder, né? Estamos aqui, o pessoal chegando. Valeu, Carlos. Cláudia Prestes, obrigado, Cláudia, por prestigiar essa nossa primeira live do Pode Ser 2024. E este ano promete. Temos uma lista de convidados, né? Muito pessoas bacanas, gabaritadas, que vêm aqui compartilhar um conhecimento, como a Cláudia já veio aqui. Filho novo, obrigado, Cláudia. O Vitor, obrigado, Vitor. Opa, Tarsila, minha aluna. Ó, manda um oi lá pros coleguinhas, chama os colegas para vir bater papo aqui, pra gente interagir nesse podcast nosso aqui. E o nosso propósito é boa leitura. Então, o primeiro livro que eu gostaria de começar é este daqui, né? Inteligência Emocional. Todos nós, né, já ouvi falar o que é inteligência. E não há, Jairo, obrigado meu amigo Jairo, jornalista aí, obrigado por participar, né? Não há um consenso entre os pesquisadores o que é a inteligência. Porque para alguns, inteligência é essa capacidade de resolver problemas. Para outros, é a capacidade do cérebro armazenar informações. Mas o conceito de inteligência emocional é razoavelmente novo, né? Que o Daniel Goleman trouxe, né, esse tema. E, de fato, existe algumas pessoas que são mais, digamos, inteligentes do que as outras em relação a gerenciamento das emoções. Então, quando o Daniel Goleman chama de inteligência emocional, é aquela pessoa que tem essa capacidade de não se deixar contaminar tanto pelo contexto. Você conhece alguém que o nervo à flor da pele já explode logo? Que já, e ela se não, mas eu sou assim, tem que aceitar como eu sou. Não, lamento. Ninguém é obrigado a aceitar você como você é. Entenda isso. Se você quer ser aceito, você precisa mudar o seu comportamento. E aí, o Daniel Goleman trouxe essa ideia do QI, porque antes a gente falava só de QI, que é coeficiente de inteligência, né? Agora, esse de QE, que é inteligência emocional, ele trabalha com essa ideia, né, de o nosso cérebro compreender as armadilhas que o mundo nos cerca.
Maria Clara tá aqui, minha filha, obrigado. O Diego aqui, obrigado, Diego, obrigado. Vitor, ó. E aí, o que é interessante a gente pensar? Eu gosto de ler, você sabe disso, né? E uma frase para começar a nossa provocação. Conhece-te a ti mesmo. É um clássico. Agora, se vocês conhecem, né, a si mesmo, ou seja, se você consegue perceber quais são as pessoas que provocam sensações ou emoções negativas, eu vou ficar mais esperto com essa pessoa. Eu vou aprender a lidar com essa pessoa, né? Então, antes de ser emocionado, aqui o Vitor dizendo, seja inteligente primeiro, exato. Porque a inteligência emocional é a capacidade de não se deixar afetar pelo aspecto negativo do outro. Então, se eu consigo, o que o autor chama de auto-observação. Então, eu já observei, eu já percebi que algumas pessoas provocam em mim sensações desagradáveis. Quais essas pessoas? O que elas falam que me irrita? Né? E aí eu preciso entender, assim como eu sou irritado pelos outros, eu também os irrito. Todas as emoções, em essência, são impulsos para agir. Planos instantâneos para lidar com a vida e que a evolução nos infundiu. Qual que é o maior problema que temos que tomar em relação à emoção? A emoção é altamente contagiosa. A emoção é corpórea. E assim sendo, eu não consigo disfarçar se eu estou emocionado. Quando eu estou emocionado, o meu corpo ele vai mandar sinais para outra pessoa. As mãos vão suar, as pernas vão tremer, o coração vai palpitar, vai bater mais acelerado. Então esse é o papel das emoções. Todo mundo já passou por isso, né? Aquela pessoa que você deseja e desejou, quando você encontra, seu coração palpita, seu coração... Então, isto é emoção falando. Só que o Vallon, que é um outro autor, né, que trabalha a questão de a gente entender que a oração é contagiosa. Por exemplo, quando alguém está triste perto de nós, a nossa tendência também é ficar triste. Se alguém está alegre, a minha tendência também é ficar alegre. Então, quando eu aprendo a gerenciar as emoções, quando eu entendo que ela é corpórea, é o que o autor chama de eu ter essa autoconsciência, que é estar consciente ao mesmo tempo de nosso estado de espírito e de nossos pensamentos sobre o estado de espírito, ou seja, compreender como que nós lidamos com as questões do cotidiano. Então, tá dando para entender o que é emoção? Né? Que é essa questão de corpórea. Ela é contagiosa, porque eu não consigo disfarçar. E às vezes eu tô com muita raiva, que eu tenho vontade de... Isso que vocês pensaram mesmo. Mas eu não posso. Aí onde entra essa inteligência emocional que o meu cérebro precisa compreender que ele não pode fazer aquilo que ele tem vontade. A inteligência emocional é a capacidade que nós temos de gerenciar as emoções e não nos deixar levar pelos impulsos. Então, muitas pessoas que têm pouca inteligência emocional, justamente são essas pessoas que deixam levar o tempo inteiro para as emoções. Elas vivem o tempo inteiro pilhadas, não conseguem digerir. Aquela pessoa que tem orgulho de dizer, não leve desaforo para casa. Já levei muita coisa para casa. Já engoli muito sapo. Então, todos nós precisamos aprender essas técnicas. Eu digo para meus alunos na aula, ó, finge demência. Sorria e acene. Então, há momentos na vida que é inteligente não fazer
nada. Não responder à provocação. E aí, quando o autor chama da questão dessas emoções, elas são várias. A raiva, a alegria, a tristeza, a ira, o nojo, são todas sensações neurológica, porque o cérebro capta, né? Então, quando eu lembro, o meu corpo já vai passar por reações químicas. Então, a emoção não dá, né, pra gente fingir. É o que o Vitor está dizendo, que é a famosa borboleta do estômago. Exatamente isso. O estômago embrulha mesmo, Vitor. E não dá para me fingir que eu não estou emocionado. Então a gente precisa aprender a lidar com as emoções. E aí é a outra etapa, que é o sentimento. Então, o sentimento é a segunda fase, digamos, da emoção. É quando eu consigo expressar as minhas emoções. Quando eu digo para o outro, olha, eu não gostei do que você me disse, isso me deixou magoado, me deixou triste. Então, quando eu aprendo a lidar com as emoções, eu aprendo a lidar com os meus sentimentos. Por isso que é importante ensinar desde muito cedo as crianças a lidar com as emoções. A dizer o que magoou, o que ofendeu, o que não fez bem para ela. As emoções não é para ser escondidas, guardadas, mas também não é para ser brafejadas na hora errada, explodir. Elas precisam ser gerenciadas. Precisam ser aprendidas. A gente precisa aprender a lidar falando sobre o assunto. E aí, vamos para a próxima dica do livro, né? Que a minha escolha foi... Os livros vão conversar entre si. É como se estivesse fazendo um artigo científico sobre o tema emoção e produtividade. Porque o que eu gostaria que vocês no final compreendessem é: quando eu aprendo a lidar com as minhas emoções, eu vou me tornar muito mais produtivo. Porque eu não vou me deixar contaminar por qualquer coisa que eu escuto, ou por qualquer elogio, ou por qualquer crítica. Eu tenho esse autoconhecimento, essa autorreferência. Então, nós vamos para a nossa próxima obra, né, que também é um clássico. Essa obra eu vim conhecer bem depois, né, porque quando eu fiz meu mestrado na PUC São Paulo, eu estudei relação afetiva, professor e aluno. Então já tem quase 15 anos que eu pesquiso afetividade, que eu pesquiso emoção, né? E eu pesquiso qual que é a importância da emoção para o processo de aprendizagem. E agora estou trazendo a emoção para o processo de produção profissional, né? Assim como a emoção colabora com a aprendizagem escolar, com certeza ela vai colaborar com a aprendizagem do meu dia a dia, do meu trabalho. Então, o segundo livro é A Linguagem das Emoções, de Paul Ekman. Quem é Paul Ekman? Não sei se vocês lembram daquela série que já saiu de vários streams, chamado Lie to Me, ou Engana-me se for capaz. Já assistiram? Que não assistiu? Vale a pena assistir essa série, porque ela trabalha com o autor, ele decifrava a linguagem corporal dos criminosos. E esse autor, Paul Ekman, foi o consultor dessa série, né? O que ele trabalha? Ele pesquisou em vários continentes, várias culturas, a linguagem da emoção. Ele descobriu que a emoção, ela não tem, ela é acultural, digamos assim, os chineses, os americanos, os ameríndios, tem algumas características que é igual. A emoção da alegria, do medo, da raiva, da ira, do nojo, são parecidos. Então, quando eu estou com nojo, meu corpo vai emitir. Então, ele pesquisou e descobriu que, assim, algumas pessoas, quando está mentindo, emite expressões, microexpressões faciais, que denuncia. Então, a série lida com essa questão.
né? De decifrar quem era o criminoso, quem está mentindo ali nos depoimentos. Tudo isso baseado em ciência, né? Então, o que é importante deste livro? Ele ajuda a gente na comunicação, né? A entender que nós nos comunicamos o tempo inteiro para o nosso corpo, né? Então, assim, se eu estou emocionado, eu vou me comunicar. O meu corpo vai agir e reagir. Olha, lembre-se bem, não dá para fingir, mas dá para gerenciar. Dá para aprender a lidar com essas questões. Essa é a proposta dessa conversa nossa aqui hoje, né? Então, quando o autor traz para a gente sobre a importância de a gente entender, né? O que ele está dizendo aqui, ó? As emoções nos preparam para lidar com eventos importantes sem precisarmos pensar no que fazer. Então, quando eu passo medo, o meu corpo vai rapidamente reagir. Eu vou fugir, eu vou paralisar. Vocês já sentiram aquela sensação de paralisar? Fica parado. Quando você passa um problema, um medo, um susto, você fica sem reação? Então isso é o cérebro trabalhando, é a emoção no seu ápice. Porque às vezes o cérebro não consegue entender. E a emoção também nos ajuda a prevenir o medo. Se eu tenho medo de cachorro e eu sei que naquela rua tem um cachorro bravo, então eu não vou passar, então eu vou prevenir. E tem pessoas que ao ver, já o corpo já cria sensações, só de pensar. Então a emoção, ela envia sinais de mudança de expressões da nossa face, da nossa voz, da nossa postura. Então o nosso tônus corporal, ele altera, ele muda, dependendo do grau da emoção que estou sentindo naquele momento. Por isso que é importante a gente lidar. As pessoas que conseguem lidar com a voz, com a comunicação, pessoas que aprenderam a lidar com as emoções. A comunicação, ela é quase toda corporal. A palavra faz parte, mas a comunicação chega antes da palavra. Então, quando o autor chama essa ideia de trazer pra gente, de a gente entender, aprender a lidar com as emoções é aprender a lidar com alguns gatilhos, perceber quais são os meus gatilhos que provocam em mim sensações desagradáveis. Quais são os gatilhos que provocam medo? Quais são os gatilhos que provocam sensações muito boas? O que me dá prazer? Por exemplo, se eu vou tomar um golinho de vinho, por exemplo, vai me trazer qual a reação, qual a sensação, né? Então, uma sensação de prazer, agradável, de bem-estar. E isso me ajuda a relaxar. Então, livre vinho combina, viu? Eu tenho um ritual, eu gosto de, final da noite, antes de dormir, sentar no meu cantinho, pegar meu vinho, pegar meu livro, porque o cérebro gosta desse ritual. Então, lidar com a emoção é descobrir o que te relaxa, o que te faz bem, o que te dá prazer. E isso nos ajuda a ser mais produtivos. Porque o nosso cérebro, ele gosta de um ritual, de um padrão, de uma organização. Então, a aprendizagem, ela acontece assim, ritualizada, padronizada. Como que nós aprendemos a ler e escrever, por exemplo? Vocês lembram disso? Faz tempo, né? Vocês lembram? Primeiro aprendia as vogais, depois as consoantes, depois as sílabas simples, as sílabas complexas, depois as palavras, depois... E assim vai. Então, é passo a passo. Então, aprender a lidar com as emoções também é assim. É passo a passo. Agora, só quero deixar claro, né? Eu não sou psicólogo. Tá? Eu não estou falando da emoção aqui do ponto de vista clínico.
tá bom? Porque alguns colegas meus psicólogos trabalham muito bem, né? Mas a minha formação é de psicologia da educação, né? E eu sou neuropsicopedagogo clínico e também psicopedagogo. Então, eu tenho uma formação terapêutica, apesar de não atuar, tá? Mas eu estou falando aqui do ponto de vista da emoção, do ponto de vista teórico e prático aplicado no meu dia a dia. Estou compartilhando com vocês aquilo que eu vivencio por meio dos livros, né? Então, quando eu aprendo a lidar com as minhas emoções, saber quem eu sou, eu vou lidar melhor no meu ambiente de trabalho. Eu não sei vocês, mas acho que todo mundo tem um colega que irrita, não tem? Conta pra mim aqui. Escreva aí. Né? Se tiver algum colega que te irrita, por que te irrita? Já tiveram, ou algum parente, sabe aquele parente que vai à nossa casa que ele consegue provocar situações agradáveis? Escreva aqui. Quem é a pessoa que mais provoca emoção desagradável? Vamos lá, interage aqui, engaja comigo. É importante esse bate-papo nosso, né? Senão eu vou ficar dando aula aqui pra vocês, né? O professor sabe como é que é. Ligou, deixou falar, vamos falando, né? Mas eu queria bater papo com vocês também, tá bom? Enquanto vocês escrevem alguma coisa aí sobre quem é que irrita vocês, por que irrita vocês, aqui, o que o autor continua dizendo aqui, ó? As emoções, elas mudam nossa forma de ver o mundo. Olha que interessante. As emoções mudam a nossa forma de ver o mundo e de interpretar as ações de outras pessoas. Olha que interessante. E esse é um ponto de atenção. Porque o que provoca reação negativa em mim, não provoca no outro. Sabe aquela pessoa? Você fala assim... na escola tem muito isso, né? Aquelas crianças que aprontam e aí eu estou numa festa e aquela mãe tá nem aí. Mas, gente, será que a mãe tá vendo isso? Irrita nós e o outro como não estivesse acontecendo nada. Então, isso é interessante porque nós não reagimos emocionalmente do mesmo jeito. Porque nós somos diferentes. É aí que acontece o embate. Aí que precisa eu entender e trabalhar com a minha inteligência emocional, é saber que nós não somos iguais, que nós não entendemos no mundo do mesmo jeito, que nós não nascemos na mesma cultura, na mesma cidade, e mesmo os irmãos que nascem também são diferentes, porque o nosso organismo reage de maneira diferente de cada um. Por isso que é importante a gente entender desse comportamento emocional. Eu não consigo alterar, né, digamos assim, o meu perfil psicológico, os meus traços psicológicos. Eu não consigo alterar. Porque muitos deles são biológicos. Agora, eu consigo e eu devo aprender a controlar o meu comportamento. O comportamento, ele é aprendido, ele é gerenciado. Porque nós não podemos ficar o tempo inteiro reagindo pelas provocações dos outros. Por isso que aqui, ó, muitas vezes nossas emoções são as nossas melhores guias, direcionando-nos e dizendo o que é correto para a situação. Mas isso nem sempre acontece. Então aí, o que é correto para quem? Né? Porque o que é correto para mim não é correto para o outro. Por isso que eu tenho que tomar cuidado do julgamento. Por isso que a importância aqui para vocês é a ideia de vocês trabalharem com a inteligência emocional, que é essa capacidade mesmo, né, de entender. Aqui o Vitor colocando, podemos fingir muitas coisas, mas é impossível fingir sentimentos verdadeiros. Sim, isso é verdade, Vitor, porque assim, sentimento verdadeiro ou falso, não tem como fingir. Né? Eu tenho como, às vezes, disfarçar certos comportamentos. Né? Agora, quando eu compreendo as ideias do outro, quando eu compreendo como o outro funciona, fica mais fácil lidar. Olha aqui outra situação que ele nos coloca aqui, que ele nos provoca. Ó.
Aí, o que acontece aqui, ó? Nossas emoções devem estar equilibrados, proporcionais ao evento as que a provocam. Então, eu preciso aprender a equilibrar, né? Entender que algumas pessoas, elas estão percebendo diferente de mim. Então, os sinais demonstram claramente quando as emoções começam em grau menor e quando que elas acabam. É que a Lucimara colocando: ô Lucimara, um beijo, ó, quanto tempo! Obrigado, viu? Praticar empatia, justamente. A próxima obra, vamos falar sobre justamente simpatia. Porque lidar com a emoção é também lidar com a empatia, é entender que o outro entende as coisas diferente de mim. Isso é importante, né? O famoso Yin e Yang, isso mesmo, né? Saudade, beijo aí, viu? Apareça, vamos marcar para tomar um café, bater papo do velho Tenente Ernesto. Um abraço, viu? Então, quando a gente compreende que a emoção nos ajuda a lidar com o mundo e com o outro, ela também vai nos ajudar o quê? A emoção a controlar os nossos sentimentos, que é a nossa terceira obra. Então, é um livro da Cláudia Feitosa Santana, que é assim, ó: Eu controlo como me sinto. E o subtítulo é: Como a neurociência pode ajudar você a construir uma vida mais feliz. Olha que interessante, a autora, ela vai dar algumas dicas para nós, baseadas em evidência científica, de como que eu posso ser mais feliz controlando. Porque a gente acha que não precisa controlar. Sim, eu preciso controlar. O nosso... Quem me conhece sabe que eu tenho o meu controle vitório não é muito bom. Quando eu pensei, eu já falei, eu já magoei as pessoas. E por isso que eu fui buscar muito o autoconhecimento. Tem uns 12 anos que eu mergulhei, estudei, li muitos livros, palestra, fiz curso, né? De entender, né? Que o meu sentimento é meu e do outro é do outro. Só que eu convivo com o outro, eu relaciono com o outro. Então, se eu não compreendo isso, eu não vou conseguir ter uma vida feliz. É o que a Cláudia propõe. Então, quando eu aprendo a gerenciar as minhas emoções, quando eu aprendo a entender que a emoção é uma linguagem, aí sim eu vou desenvolver essa inteligência emocional que o Daniel Goleman tanto fala. Olha que bacana que a Cláudia nos fala aqui, ó. Ela diz o seguinte: mudar o comportamento é mais complicado que um simples passo a passo. Olha, mudar o comportamento é mais complicado que um passo a passo. Por quê? Ô Rogério, obrigado, meu amigo, bem-vindo. Leonardo, obrigado. Então, por quê? Porque, na verdade, nós aprendemos a vida inteira a agir de uma maneira. E hoje, com a nossa vida, com a dinâmica, com a evolução, de outra. Então, o comportamento, o que ela coloca, você precisa criar a sua própria receita. Então, não tem uma dica infalível, faça isso, faça aquilo. Eu tenho muita dificuldade daqueles livros, 10 dicas para você ficar rico, 10 dicas para você ganhar dinheiro. Gente, não existe milagre assim. É trabalho, estudo, dedicação, disciplina. O sucesso é trabalho, estudo, disciplina. Então, você precisa descobrir como você funciona. Eu, por exemplo, tem algumas pessoas que provocam em mim sensações desagradáveis. Não sei você, né, Rogério? Cheguei agora devido ao meu trabalho. Opa! Não sei você, Rogério, mas no seu trabalho, Rogério, você tem alguém que te provoca sensação desagradável? Tem alguém que te irrita, né? Eu acredito que sim, como no meu também tem.
Agora, se eu já sei como a pessoa funciona e como eu funciono, eu não vou entrar no jogo dessa pessoa. Então, aí, em alguns momentos, eu preciso sim usar técnicas, né? Técnicas, por exemplo, de você não revidar, ou às vezes fingir que ele é com você, acenar e dar tchau, né? Então, quando eu compreendo aqui, o que ela disse, ó, enfim, é importante cada um ajustar, dosar os ingredientes. Eu uso muito meu humor, né? Eu desarmo muita bomba com ironia e com humor. Tem gente que usa outros argumentos. Tem gente que é mais polido, que é mais... Não sou eu essa pessoa, né? Então a gente precisa entender que eu sou assim, mas eu posso mudar algumas questões importantes. Né? Porque a pessoa, gente, ó, todos nós sabemos quando o outro está fingindo para nós. Então, se eu percebo o fingimento do outro, o outro vai perceber o meu fingimento, é óbvio. Então, eu não estou dizendo que eu vou fingir, não. Estou dizendo assim, a gente precisa dizer para o outro, olha, eu tive uma situação com uma pessoa, uns anos atrás, né, que era recíproco, que a gente tinha dificuldade de trabalhar juntos, né? E um dia eu chamei a pessoa e falei assim, olha, precisamos conversar, né? Por quê? Nós vamos ter que trabalhar juntos e você também. Ou nós aprendemos a nos respeitarmos, os limites do outro, ou vai ser o inferno no nosso trabalho. Né? Já não é fácil o dia a dia, ainda mais com a situação. E aí foi bacana porque a gente conseguiu chegar no consenso. É claro que as nossas diferenças continuaram. Ela não é minha melhor amiga e eu não sou melhor amigo dessa pessoa. Nós aprendemos a gerenciar para um bem coletivo. Valeu, Otton. Obrigado, meu amigo. Muito importante sim esse autocontrole, né, Otton? Porque quando eu aprendo a me autocontrolar, eu também aprendo a produzir mais, né? A melhorar o nosso desempenho. Então, quando a autora continua, se você quer uma vida melhor, a Cláudia dizendo aqui, ó, primeiro precisa entender como percebe o mundo. Isso porque a diferença entre os indivíduos começa na maneira como cada um percebe os seus arredores. O que interfere nos nossos relacionamentos. É aquilo que eu estava dizendo para vocês. Eu creio que todos nós que estamos aqui agora nessa live convivemos com os outros. Ou na família, ou na igreja, ou no trabalho, ou num clube. Ninguém vive sozinho numa ilha. Então eu aprendo a relacionar, né, com o outro, ou eu vou ficar fardado a uma vida de infelicidade, o que ela chama aqui. E uma vida que vai sempre culpar o outro. Obrigado, Fátima. Fátima está conosco semana que vem aqui, um abraço. E eu vou culpar sempre o outro pelos meus fracassos. O que ela continua dizendo, ó. Em geral, percebemos o mundo de acordo com a nossa vivência. E o que temos que saber é aquilo que tomamos por realidade. Olha que interessante, ó. Aquilo que tomamos por realidade é apenas o nosso ponto de vista. Para mim foi muito interessante, porque assim, eu sempre fui uma pessoa agitada, alguns dizem que eu tenho TDAH, mas é tudo mentira, tá? Eu tenho alguns comportamentos, tá? Então assim, eu percebo coisas que algumas pessoas não percebem. Então, quem trabalha comigo, eu tenho consciência que sofre muito comigo. Eu tenho consciência disso. Eu peço desculpa a vocês que ao vivo e a cores. Eu sei que alguns de vocês estão acompanhando, né? Por quê? Porque tem coisas que eu percebo. Mas percebo a partir do quê? Do meu ponto de vista, de um estudioso do assunto, de um especialista ali. Eu percebo. Gente, mas será que fulano viu isso? Será que ela não percebeu isso? Não, ela não viu. Ela não percebeu. Porque aquilo não tinha importância para ela.
Para mim tinha. Então, quando eu chego na escola, por exemplo, meu olhar é 360 graus. Eu vejo aquele quadro tá ali, aquele cartaz está ali, aquele que não limpou. Eu tenho essa visão. Tem gente que não. Entra e sai, nem percebe que tinha um outro lá com ele. Olha, eu trabalhei com gente que o ano inteiro ela não sabia o nome do colega de trabalho. Não sei vocês. Então, olha que interessante. Ô Marcos, obrigado, meu amigo. Então, o que acontece? Quando eu tenho o parâmetro apenas a minha vivência, a minha formação, a minha história, é claro que isso vai provocar muitos conflitos. Então, quando a gente compreende, né, a ideia que ela traz aqui, do capítulo 6, é um livro muito interessante. Amanhã eu vou postar a foto com a capa do livro, vocês acompanhando, né? Muito interessante, porque assim, é um livro que vale a pena vocês ler aos poucos, né? Empatia, ela faz a pergunta: empatia, caminho para a vida melhor? Porque assim, há muita controvérsia do que empatia. Porque as pessoas acham que são empáticas. Acham que empatia é só colocar no lugar do outro. Não é só isso. Porque a empatia pressupõe outras questões. A empatia está mais ligado, porque como é que eu posso colocar no seu lugar? Gente, me explica. Se alguns entendem empatia colocar no lugar do outro, como é que é possível eu me colocar no lugar do outro? Sendo que o outro já está lá no lugar dele. Então a gente precisa ir um pouquinho além para compreender, né? Aí virou chavão, virou... Então a empatia, ó, ela coloca uma provocação. Tem a ver com eu, que sou assim, que nasci assim, que não vou morrer assim porque eu sou Gabriela. Eu posso e devo mudar. Então, eu sou assim, quer dizer, eu tive uma vida assim, e o outro também teve a vida. Então, assim como eu não gosto do outro, o outro também não gosta de mim. E aí, esse outro nos provoca reações. O que ela fala? Para empatizar, é preciso, na verdade, descalçar os próprios sapatos. Olha, interessante. Descalçar. Alguns dizem, eu tenho que calçar o sapato do outro. Ela fala, não, tira o sapato. Tira o sapato. Ou seja, ficar em outra pessoa, não em nós mesmos. Deslocar o centro da nossa atenção para o outro alguém. Então, a empatia é colocar no lugar do outro, mas literalmente entender como que ela viveu, a história de vida dela, né? A formação que essa pessoa teve. E é isso mesmo que o Rogério está dizendo, que infelizmente o mundo hoje, empatia está escassa. Sim. Primeiro, vocês confundem equivocadamente o que é empatia, né? Depois, a questão da empatia é muito sério, porque a gente compreende que a empatia... No entanto, ninguém nunca sente exatamente como o outro, pois ninguém é igual ao outro. Portanto, esse sentir junto não significa sentir mesmo. Por exemplo, César, eu tenho maior dificuldade... Ô, Andréia, obrigado, minha querida. Eu tenho maior dificuldade de ir para velórios. Não sei você, mas tem gente que adora velório. Mas eu não gosto. Porque eu não sei o que falar. Eu não sei o que fazer. Eu não sei. Porque a dor é da pessoa. A dor é dela. O sentimento é dela. Então, quando eu vou, eu não falo nada. Eu chego junto, dou um abraço e fico ali. Fico ali, né? E tem gente que tem palavras, diz, olha, foi porque Deus quis. Como assim Deus quis? Deus quis que eles morressem? Né? Então, se a gente tem umas palavras assim que é meio complicado, né? Então, a empatia não é colocar, porque ninguém consegue colocar no lugar do outro. Porque o outro é o outro, eu sou eu.
Mas eu consigo estar junto com ele. Olha, digo assim, ó, tamo junto. Eu não sei o que você está sentindo, porque, por exemplo, como é que eu vou falar para alguém que perdeu a mãe que eu sei que ela está sentindo? Eu nunca perdi a minha. E mesmo que quem perdeu diferente. Né? Então, a gente precisa aprender a lidar com as emoções. Assim, tem coisas que é melhor não dizer nada. Né? Isso mesmo, Vitor, eu não falo nada. Né? Para não atrapalhar, melhor eu ficar ali, ó. Então, tem pessoas que adoram usar chavões, palavras prontas, né? E aí, quando eu entendo, né, essa pegada aqui, ó, aí ela continua a autora dizendo, a Cláudia Barbosa, ó, ser uma pessoa empática, ela é bem categórica, exige esforço, porque não pode ser uma coisa forçada. A empatia não é impositiva, a empatia, ela exige um esforço, um investimento num outro. Então, nós exige investir. A empatia, ela tem a ver com essa também, ela traz um conceito importante, que é essa autoempatia, que nada mais, nada menos do que é autoconhecimento. Quem de nós já deu cada mancada na vida? Todos nós já erramos. Pronto, errou. Não vou ficar lá me matando, eu sou péssimo, eu sou mau, porque eu não valo nada, que eu sou isso, eu sou aquilo. Calma, errou, calma. A vida que segue. Então, assim como eu tenho que ter empatia pelo outro, eu não só devo, como eu preciso também ter empatia por mim. O autoconhecimento por mim, de saber quem eu sou, dos meus limites, das minhas fraquezas. Então, assim, errou. Paciência. Próximo, né? Não parar nos problemas. Ela continua. A autoempatia é a ferramenta que nos permite ser mais realistas nas nossas avaliações acerca de nós. Eu compreendo como eu sou. Se eu sei que eu erro o tempo inteiro, o outro também erra. Então, tá resolvido. Agora, só que o problema maior que nós temos em relação à emoção é o próximo livro. O quarto livro, ele é provocativo. Eu li, não foi uma leitura muito agradável para mim, porque ele me falou as verdades. Porque ele mexeu muito com as coisas que para mim eu achava que eu tentava esconder, eu tentava disfarçar, né? Deixa eu tomar um golinho aqui de vinho que faz bem pra limpar a garganta. Aceitam? Bom, né? Olha, esse quarto livro, o ego é o seu inimigo. O que vocês acham? Porque tudo isso aqui que eu falei até agora, o ego, o tempo inteiro, ele quer estar em cena. Tipo essa cena, gosta de aparecer. O tempo inteiro em cena. Só que o ego, como o nome já diz, ele tudo quer que gira em torno dele. Ô Fátima, você vai trazer semana que vem então, Fátima. Tá muito bom, viu, Fátima? Então o ego, olha, ele é o nosso maior trapaceiro, gente. Porque assim, pessoas que têm um ego muito alto, eles adoram ser enganadas. Ser enganadas. Adora elogio o tempo inteiro. Cava elogios. E o ego, ele nos cega. Por isso que eu vim os livros antes. Os três primeiros. Porque se eu tenho um autoconhecimento resolvido, se eu tenho autoestima resolvida, se eu tenho uma inteligência emocional bem resolvida, se eu entendo a linguagem das emoções, eu não vou deixar que esse ego me sequestre o tempo inteiro. Se eu deixar o ego me roubar o tempo inteiro, eu vou perder a minha produtividade. Sabe que as pessoas que faz o tempo inteiro, ela quer aparecer, tudo ela. Sabe aquela professora que faz tudo e aí ela rouba dos outros a atividade e fala para ela que fez? O tempo inteiro ela quer. Então ela não consegue lidar com as
com o fracasso, com o negativo. Então, um verdadeiro aprendiz é como uma esponja. Você quer salvar o seu ego? Aprenda a buscar, a aprender coisas diferentes. Olha, um verdadeiro aprendiz é como uma esponja. Absorve o que acontece ao redor. Filtra, absorve, filtra e segura só o que é importante, só o que contribui para a sua autoformação. Então, um aprendiz precisa ser autocrítico. Isso aqui é bom para mim ou não é bom para mim? Esse daqui vai contribuir para a minha formação, para a minha carreira, vai contribuir para a sociedade, para a minha comunidade. Então, quando nós aprendemos a aceitar críticas, então, as pessoas que têm um ego inflamado têm dificuldade de receber críticas. Ela o tempo inteiro na defensiva. Não sei se vocês conhecem alguém que o tempo inteiro na defensiva. Ô meu Daí, um abraço, meu amigo. Obrigado, viu? Então, eu não sei se vocês conhecem alguém assim, o tempo inteiro na defensiva. Ela não consegue ouvir o outro. Então, o importante é aceitar e, acima de tudo, solicitar a crítica. Né? É difícil, pra gente que escreve, né? Eu sempre peço para alguém ler meus textos. Quem me conhece sabe, eu tenho dificuldade de gramática, ortografia, de concordância. Eu adoro escrever, mas não, eu peço para alguém corrigir, sem nenhum problema. Porque eu sei do que eu sei e sei do que eu não sei. E o ego, ele não gosta de humildade. Então, a gente precisa lidar com essas questões. O que ele fala aqui, ó? Nós precisamos aceitar críticas, precisamos solicitar e precisamos compreender e receber esse feedback. Porque na verdade, gente, ó, tem gente que fala assim, eu vou fazer uma crítica, mas é uma crítica positiva, viu? Não existe crítica positiva, gente. Entenda isso. Crítica é crítica, ponto, falei. Aceita. Porque se a pessoa, tá bom, mas não tá bom, tem mais, não tá bom. E tudo bem não tá bem, não tá bom. Refaça, escreva. Quem passa por processo de estudo, de fazer dissertação, monografia, você imagina, vai e volta várias vezes, porque o conhecimento é assim. Eu aprendo errando, refazendo, recomeçando. Então, aprenda a lidar com o ego e vocês irão aprender a lidar com as emoções. Então, precisamos nos afastar do ouro do tolo e continuar trabalhando naquilo que nos trouxe até aqui. Agora, o último livro, estamos quase chegando no final da nossa live, né? Agradeço muito a companhia de vocês. Então, o último livro é um livro que eu tenho dificuldade de reler livros. E este eu reli. Então, você imagina, é o top dos tops, né? E aí vocês escolhem qual é o que vai ler primeiro, segundo, né? Mas este daqui é voltado para produtividade. Porque o propósito da nossa live é emoção e produtividade. Então, quanto mais aprendemos a gerenciar as nossas emoções, mais produtivo eu me torno. E como que eu posso ser produtivo? Na essência, buscando o essencialismo. Não ficar gastando energia com questões que não vai levar a lugar nenhum. Então esse autor, ele chama a disciplinada busca por menos. É Greg McNeil. Ele ficou muitos anos na lista mais vendida do New York Times. É um livro que busca fazer mais coisas com menos tempo. Mas o que coisa? O essencial. Só é realmente livre aquele que sabe estabelecer limites. O que é limite? O que é essencialismo? De abrir mão. Não quero isso, eu quero isso. Abrir mão de convites indesejáveis, de companhias indesejáveis, de trabalho que não tem propósito, de trabalho que não está me ajudando a desenvolver o meu propósito de vida. Então, o essencialismo,
ele trabalha com essa ideia de filtrar. Perdemos a capacidade de filtrar, né? Filtrar o que é necessário, o que vai contribuir com o meu propósito. E aí, o que ele traz aqui? Em vez de reagir a pressões sociais que nos puxam a todas as direções, devemos aprender a reduzir, simplificar, focalizar no que é essencial. Então a gente precisa aprender a voltar, né? Hoje está tendo a tendência das casas minimalistas, o menos é mais. Para aquele tanto de coisa na casa, aquele tanto de móveis. Hoje o mundo caminhando para ser mais funcional. Então, viver o que é importante, o que é essência. Olha, o que ele chama aqui? Ó? A busca disciplinada pelo menos. Né? Ele chama o seguinte: tudo muda quando nos permitimos ser mais seletivos no que optamos a fazer. O que ele propõe aqui, o autor? A sermos mais seletivos. Selecionar. E assim, ó, toda escolha pressupõe uma renúncia. Por exemplo, vocês escolheram estar agora comigo nessa live. Por consequência, escolheram não estar com a família, não estar no WhatsApp, não estar lendo livro, não estar vendo novela. Renunciou a uma outra coisa. Não dá para ter duas coisas. Então, o essencialismo não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. E a gente viveu a ilusão. Eu consigo. Olha, aqui tem uma coisinha. As mulheres, desculpa, não vão me apedrejar não. Mas eu faço 10 coisas ao mesmo tempo. Será? Não dá. O cérebro ele é focado. As outras coisas não ficam bem feitas. Né? Eu só consigo fazer uma coisa bem feita de cada vez. Então faça bem feito. Então, quando eu comecei, por exemplo, se eu vou essa semana, por exemplo, na escola, eu estou dedicando para cuidar da vida financeira. Documentação, papelada. Então, assim, tudo ficou para lá. Então, estou focado nisso. Chegou alguém, agora não posso atender. Tudo bem? Ok, porque assim, eu preciso dizer para o outro que eu tenho prioridade. Quando eu deixo todo mundo entrar na minha sala e trazer demandas para mim, eu não estou vivendo essencialismo. Eu estou deixando o outro roubar meu tempo. Então, por isso, por exemplo, eu uso agenda, eu uso planner, sempre usei agenda, desde a adolescência, porque eu planejo a minha semana do que é importante para mim. Por isso que as pessoas falam, como é que você consegue? Você consegue meditar, você consegue ler, você consegue viajar, você consegue plantar das plantas. Sabe o que eu consigo? Porque eu consigo gerenciar e então uma coisa. Eu não ajudo quase nada em casa, então por isso eu consigo. Senão, eu não conseguiria. Eu sei que cada um tem a sua vida, né? Mais importante vocês entenderem o que é prioridade. Então tem coisas que eu não abro mão da minha leitura, da minha meditação. E eu gosto de ficar em casa, eu não gosto de ficar saindo muito. Não gosto. Então assim, algumas pessoas me cansam, vão no lugar, fica batendo papo e vai lá. Então assim, o essencialismo é você buscar a essência e buscar aquilo que vai colaborar para a sua vida, o seu propósito. E aí, o que ele chama aqui então? Uma coisa muito interessante que eu digo: diga-me o que planeja fazer da sua única vida fantástica e preciosa. O autor nos provoca. O que você vai fazer com a sua vida? Eu pergunto para vocês. O que vocês planejam em fazer em 2024? Eu desafio vocês, escolham um propósito, escolham uma meta e coloca lá: este ano eu vou ler 10 livros, eu vou ler 30, eu vou ler 5, mas coloque meta. E aí, vai ter que abrir mão de outras coisas. Se você vai ler livros, você vai ter que ver menos vídeos desnecessários, menos internet desnecessária. Quando eu vou estudar, ler, eu tiro a notificação do celular. Eu negocio com o cérebro. Falo assim, ó, eu leio 10 páginas, aí eu vejo o celular. Então, enquanto eu não li as 10 páginas, eu não visualizo nada. A gente precisa aprender a lidar com essas questões, né? Depois, ele coloca a importância da gente compreender. Os pesquisadores explicam
que quando dormimos, o cérebro trabalha intensamente para codificar reestruturar informações. Então, tão importante quanto agitar, uma coisa importante para o essencialista é uma boa noite de sono. Então, assim, eu me coloco dormir no máximo, ir para a cama, no máximo às 10, às 11h30 da noite. E assim, e aqui em casa a gente tem um combinado, minha esposa desde nós casamos, não vai celular para o quarto. Nosso quarto não tem celular, não tem televisão, só tem um rádiozinho que eu adoro ouvir música, então eu só durmo com música e acordo com notícia. Então assim, se você leva o celular para sua cama, como é que você vai, sua noite de sono não vai ser aquele sono restaurador. Então a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Eu não levo o celular para o meu quarto, eu vou dormir, não tem televisão, porque ali é um lugar de descanso. O cérebro precisa relaxar, porque eu sou agitado. Aí eu vou ver televisão, no quarto, na cama, vou dormir mais agitado ainda. Aí eu vou ficar vendo celular toda hora. Por isso que eu tenho um ritual de, antes de dormir, dar um golinho, ler, para o cérebro ir desconectando, o cérebro ir relaxando. E por fim, né, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês de início de ano, que é assim, ó, o essencialista produz mais, traz mais à frente, removendo mais em vez de fazendo mais. Então, o essencialista ele não faz mais coisas, ele faz menos, mas com qualidade. Então, a proposta é: faça uma revisão na sua vida. Veja o que você está fazendo em excesso. Veja o que você está fazendo desnecessário. Gastando energia com questões que não vai te levar para lugar nenhum. Então, se vocês gostaram desse nosso bate-papo, compartilhe com os amigos. Siga aí o Pod Sena. Siga o César Sena no Instagram, manda para os amigos o link lá e se inscreva no canal do YouTube, porque na outra quinta-feira teremos um bate-papo especialíssimo com uma grande educadora, com uma professora de ensino, com uma empreendedora, uma terapeuta holística, que é a Fátima, que está aqui com a gente, Fátima Teodório. A gente tem várias pessoas durante esse ano, muito bate-papo legal, muito papo interessante, que a gente precisa compartilhar o conhecimento. Então, meu propósito de vida é compartilhar conhecimento. E é nesse que é o propósito do Pod Sena, compartilhar conhecimento e incentivar uma boa leitura. Porque sem leitura não tem conhecimento. Chega de a gente ficar ouvindo, reproduzindo. Informação não é conhecimento. Um beijo no coração de vocês. Obrigado pela companhia, pela audiência. Estamos juntos nessa jornada em prol da melhoria do autoconhecimento de vocês. Engaje comigo. Vamos junto. Topa? Um abraço. Beijo. Fica com Deus. Até quinta-feira que vem no Pod Sena com a nossa querida Fátima Teodoro. Um abraço. Até mais, Fátima. Fique com Deus.